Então, vamos lá. Agora, meu mano, Diário dos Games, a redenção no mundo dos games. Que você esperou por anos, viu trailer... Imagina um jogo que você esperou por anos, viu trailers incríveis, promessas ambiciosas e um hype que parecia sem limites. E aí ele é lançado... Juregão? Juregson? Não tá aí, não. E tudo desmorona. Bugs, frustrações, notas baixas e decepção Tá no modo segunda-feira? generalizada. Mas e se contra todas as expectativas, esse jogo voltasse? E se ele se transformasse em algo realmente bom de verdade? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre jogos que renasceram das cinzas, que foram rejeitados no início, mas que conseguiram reconquistar seu espaço, porque no mundo dos games, às vezes, até o fracasso pode ser o começo de uma grande virada. Começamos filosofando já, hein? Que beleza. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se Foi inscreve mordido, no mas canal eu sou e bora bonitão. lá. Vamos começar a lista com um exemplo perfeito de um jogo que se redimiu. Zoeira, esse aqui é sacanagem, esse aqui só se nascer de novo mesmo. Cyberpunk 2077. Talvez ele seja o maior exemplo moderno disso, né? Quando a CD Projekt Red anunciou o jogo, depois do sucesso absoluto de The Witcher 3, o hype foi simplesmente descomunal. O marketing prometia uma revolução nos games de mundo aberto, uma cidade viva, escolhas com impacto real e liberdade total. Só que quando a gente finalmente colocou as mãos no jogo, especialmente no Play 4 e Xbox One, o que se viu foi um desastre. Ô, Arthur, Bugs bizarros, vai sim. falhas de A gente desempenho, vai terminar os reacts de hoje e a gente vai pros e a games. quebrada, tudo isso manchou o que poderia ser um dos maiores lançamentos da década e, quem sabe, da história também. Só que o mais impressionante é o que veio depois. Ao invés de abandonar o projeto, o estúdio se comprometeu a corrigir os erros, e aí a gente teve dezenas de atualizações, melhorias gráficas, balanceamento, otimizações. Tivemos também o lançamento da expansão Phantom Liberty. Muito e o boa, jogo por sinal. alcançou o patamar que muitos esperavam desde o início. A jogabilidade ficou fluida, gostosinha, a inteligência artificial foi refeita, a interface melhorada e a experiência geral se tornou muito mais envolvente. E hoje em dia, Cyberpunk tá redondinho. Ele é um título respeitado, elogiado por sua narrativa adulta, ambientação densa e imersiva e também pela coragem de se reinventar. Então, se você ainda não jogou ele, dá uma segunda chance, saiba perdoar, porque talvez esse seja o melhor momento para se jogar Cyberpunk. Talvez agora ele seja o que ele deveria ter sido lá no lançamento. E eu falo isso como um cara que zerou Cyberpunk em 2020 depois que ele lançou. Eu comprei ele na semana do lançamento. Então, eu sofri bastante, mas eu zerei o jogo, gostei na época e hoje em dia eu rejoguei um pouco no Play 5 também e o jogo realmente tá muito melhor. Vale a pena. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City, a cidade dos sonhos. Outro caso emblemático é No Man's Sky. Quando ele foi anunciado, ele prometia algo quase inacreditável. Um universo inteiro gerado proceduralmente. Fez um programa, com bilhões né? de planetas exploráveis. Fez um programa desse esses dias, né? Falando sobre esses jogos aí que... Fauna, flora únicas, batalhas espaciais, liberdade total. Só que o lançamento desse jogo em 2016 foi uma das maiores decepções da história dos games. O jogo chegou vazio, sem a maioria das funcionalidades prometidas e rapidamente se tornou um alvo de críticas. E aí a Hello Games, o estúdio por trás do título, poderia ter até sumido do mapa depois de tanta frustração. Só que em vez disso, eles trabalharam em silêncio. Eles foram lançando update atrás de update e o que era um jogo vazio e repetitivo se transformou ao longo dos anos em uma das experiências mais completas e ambiciosas no gênero. E hoje, No Man's Sky tem multiplayer, construção de bases, frotas espaciais, uma narrativa expandida, personalização, estações espaciais, criaturas e muito mais. Então a sensação de descoberta e liberdade, que parecia uma promessa mentirosa lá no início, agora é real. E isso é o exemplo definitivo de como persistência, humildade e trabalho duro podem transformar um fracasso em sucesso. E se a gente fala de redenção, não dá pra deixar de citar Fallout 76. A ideia de um Fallout multiplayer online parecia até legal no papel, só que a execução foi um verdadeiro desastre. O jogo chegou bugado, sem NPCs humanos, com uma narrativa fraca e mecânicas quebradas, a comunidade caiu matando em cima do jogo e a reputação da Bethesda... Bom, se tá no vídeo é porque realmente se recuperou, enorme. mas... Só que novamente... Alguém tá jogando hoje o 76? É maneiro, não é?
de reconstrução. E aí, com o tempo, você pode até não gostar desse jogo. Só que vieram atualizações, que trouxeram mais NPCs, arcos narrativos, melhorias visuais e técnicas, o mundo ficou mais vivo, as missões mais interessantes e a ambientação voltou a lembrar o charme dos melhores momentos da franquia. Hoje em dia, ele ainda é um jogo cheio de críticas, só que é inegável essa evolução. Então, para quem curte exploração em mundo aberto, com foco em craftar, combater, ter interação online, ele pode ser um bom jogo, especialmente se você for fã dessa atmosfera pós-apocalíptica única de Fallout. In Vault 76, our future begins. Agora a gente vai pro talvez rei das frustrações e da redenção também. Assassin's Creed Unity. Ele também teve esse ciclo de queda e ascensão. Ele foi lançado em 2014 pela nossa querida Ubisoft e marcou a chegada da franquia para a nova geração da época, né? Play 4 e Xbox One. Com gráficos impressionantes e uma recriação riquíssima de Paris, só que a quantidade de bugs, glitches, problemas de performance ofuscou qualquer qualidade que o jogo tivesse. Unity virou piada, virou meme na internet, um símbolo ali de um jogo que foi lançado às pressas. Melhor combate, melhor parkour até hoje. As atualizações corrigiram esses erros. E aí, com o tempo, a comunidade começou a revisitar o jogo. Eu fui um desses, eu zerei depois que tudo isso aconteceu. E 100%. A gente notou muitas qualidades. O parkour foi refinado, as animações detalhadas, as missões com liberdade de abordagem, o foco total na fantasia de ser um assassino. O nome desse canal aqui é Diário dos Games e o outro é no Lo-Fi Low. Francesa, que é maravilhosa. E hoje, muitos consideram Unity até um dos melhores jogos da saga, em termos de ambientação e mecânicas de movimentação, principalmente. Então ele é um ótimo exemplo de como a primeira impressão nem sempre é a definitiva quando se trata de um jogo. Days Gone talvez não tenha sido um lançamento tão bugado, tão quebrado quanto outros exemplos que a gente viu aqui. Só que ele foi recebido com bastante frieza e com... Cara, esse aí eu posso falar com tranquilidade. Hoje, jogaço. Sempre defendi com unhas e dentes o Days Gone, pra mim é um jogaço. Tá muito bem avaliado hoje na Steam, inclusive, cara, por todo mundo que joga. Mas quando ele saiu, cara, tava cagado. E eu peguei esse jogo aqui com 1 mês de antecedência antes de lançar, que a PlayStation enviou. E, mano, era local de física não aplicada. Era local... Física não aplicada, não sei se tá correto, mas vocês entenderam, né? Tinha parede que tinha lá a textura, mas não tinha física, né? Locais sem textura nenhuma. E vários locais sem texturas nenhuma. Cara, a moto passava e ficava presa em estruturas invisíveis. Tava todo destruído o jogo. Todo destruído. Então esse jogo aqui, no lançamento, ainda assim saiu todo cagado. Aí depois, com o tempo, eles consertaram. Só que o problema não era o jogo, né? O conteúdo. E sim problemas técnicos. Resolveu? Jogaço. Com bastante críticas pela crítica e pelos jogadores. Bastante críticas pela crítica. Essa foi perfeita. A mídia apontou problemas de repetição, bugs e uma narrativa considerada genérica. Só que o público, com o tempo principalmente, foi enxergando outra coisa. O jogo ganhou um público fiel. Aliás, o Dicão da Massa e o irmão dele são ótimos. Esse jogo com unhas e dentes, ele tem uma ambientação ali mais melancólica, um sistema de hordas zumbis que são maravilhosas e uma jornada emocional do nosso protagonista, o Deacon. E o gameplay, ele é baseado ali em sobrevivência, gerenciamento de recursos, a gente tem que cuidar da nossa moto, o jogo tem muita ação. Aliás, tem uma teoria de que o Days Gone ele é fruto de um experimento lá atrás do Siphon Filter, por causa da Band Studios, né? Mas isso é viagem, né? É loucura. E ele foi conquistando ali os jogadores que deram uma chance real pro jogo. Atualizações e melhorias de performance ajudaram a dar uma polida na experiência. E hoje Days Gone, pra mim, é um ótimo jogo. Ele é visto com muito carinho e é uma daquelas histórias em que a crítica não entendeu, só que o público foi lá e enxergou, né? Quem joga videogame de verdade foi lá e provou que eles estavam errados. E o tempo acabou justificando Days Gone, que hoje é um ótimo jogo, vendeu muito bem. E com certeza, se você não jogou, jogue, porque Days Gone é bom demais. Oh, merda. O que você fez?
Watch Dogs 1, olha a Ubisoft aparecendo aqui de novo, é um caso curioso. O jogo não foi exatamente um desastre técnico no seu lançamento, só que ele foi uma decepção, principalmente por causa da expectativa que a própria Ubisoft colocou em cima desse jogo. Ele teve um downgrade absurdo, porque os trailers mostravam uma cidade viva, sistemas ali interconectados, gráficos de ponta. Mas era a mania da Ubi, pra né? Nossa mão, foi uma experiência Era a mania mais da Ubi fazer essas porra desses downgrade aí, cara. O The Division, Nossa Senhora, se você hoje entrar no primeiro trailer do Watch Dogs 1 e no primeiro trailer do The Division, você fala, caralho, hoje com o Play 5 Pro aí, não roda essa porra. Limitada, com missões repetitivas e um mundo ali sem muito carisma. A Ubisoft foi acusada desse downgrade que eu já citei e a confiança do estúdio começou a dar uma balançada. Só que revendo esse jogo hoje, ele tinha sim boas ideias. O conceito de você hackear uma cidade, usar o ambiente a seu favor e o estilo mais sombrio e urbano ainda funcionam. Ele é um jogo legal. E ele envelheceu até que melhor do que muita gente esperava. Especialmente depois dos lançamentos aí como Legion, que foi onde a gente realmente percebeu o que é um jogo ruim. Então, ele merece ser visitado, só que não com tanta expectativa quanto foi criada lá no lançamento. Ele é um bom jogo, tem uma boa história, um ótimo protagonista, mas infelizmente, no gameplay ele fica devendo um pouquinho, mas mesmo assim, vale a pena jogar. Tarde demais, já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando, nós estamos sem tempo. E agora a gente tem aqui um caso curioso dentro de uma franquia muito amada. Dark Souls 2. Diferente dos outros exemplos aqui, ele não foi justamente um desastre técnico no lançamento. Mas rejeição, né? Uma espécie de filho renegado da série Souls. Muitos fãs rejeitaram ele por ele ter um ritmo diferente, uma ambientação menos coesa e mudanças mecânicas que dividiam opiniões, com a movimentação mais rígida e a forma como o mundo era... Olha... Eu falei isso diversas vezes, assim, cada um escolhe o jogo que gosta, que não gosta, né? Eu gosto pra caralho do 2, não tenho problema nenhum com ele. Discordo completamente desse negócio aí de que, não parece um Dark Souls. Ele tem tudo que um Dark Souls precisa ter. Mas a temática é muito mais clara, foge do tema sombrio e tal. Olha, eu gosto do 2. Conectado. Um exemplo disso é quando você sobe um elevador em uma torre escura e do nada aparece um castelo em chamas no alto de uma montanha. Então é uma transição que simplesmente não faz sentido. E geograficamente você quebra um pouco dessa imersão. Fora alguns sisteminhas de gameplay ali que a galera não curtiu muito. E durante muito tempo Dark 2 foi tratado como um elo fraco da trilogia. Só que com o passar dos anos a comunidade começou a olhar pra ele com outros olhos. Jogadores que voltaram pro game e perceberam que apesar das diferenças, ele tem um valor próprio. Um sistema de builds mais amplos, chefes memoráveis e uma atmosfera que é única. A atmosfera de Dark 2 é maravilhosa. Hoje existe uma base sólida e bem fiel de fãs para esse jogo que não só defendem ele, mas consideram ele um dos melhores aí da série. Eu mesmo vou zerar esse jogo, ele tá na minha lista de pendências aí, é o último Dark da saga que falta pra me zerar. Eu já tinha tentado jogar ele algumas vezes, não curti tanto, simplesmente não tava muito na vibe, então. Mas mesmo assim, é um jogo que eu quero revisitar no futuro. Porque às vezes a gente só entende o valor de um jogo quando volta pra ele com a cabeça mais aberta, né? E aí o Dark Souls 2 pode não ser o favorito da maioria, só que com o tempo ele foi ganhando um respeito que com certeza ele merece. For that is your fate, the fate of the cursed. E agora eu quero fazer uma menção honrosa aqui antes da gente encerrar o vídeo para Dead Island 2. Esse jogo ficou quase uma década de desenvolvimento, teve uma bagunça ali no estúdio e até virou piada pela sua demora. Muita gente achava que ele nunca sairia, eu era uma dessas pessoas, e caso ele saísse, que ele seria um desastre, né? Só que quando ele chegou em 2023, ele foi um jogo surpreendentemente... não foi um desastre não, não foi nem um sucesso também, mas acho que não comprometeu não. Competente. Não é nada revolucionário, é verdade, só que ele tem um gameplay muito sólido, um gameplay realmente muito legal, muito divertido. O combate é visceral, ele tem bom humor e uma ambientação divertida na Los Angeles infestada por zumbis, e aí depois de tantos anos em dúvida, né, sobre o que esse jogo seria... mandou R$10. Salve, salve, Crozão! Salve, salve! Vê meu vídeo depois e me diz o que acha dele, por favor? Manda aqui então aí que nós vê. E aí eu faço uma curadoria. Meu trampo não tá valendo mais nada, viu, Juregão? Mano. Não, foi... R$10 pra fazer análise e curadoria de canal. Ele só foi lançado como agradou bastante.
E às vezes Tô é achando que só tá você fácil. entregar algo honesto e bem feito que já é o suficiente pra apagar aí vários anos de desconfiança. Ó, eu falo zoando aqui, mas isso é sério, viu, gente? Pô, vocês querem curadoria pra vocês aprenderem a ganhar dinheiro? Porra, mano. Vou começar a vender curso aqui, hein? Fala um preço justo aí de um curso aí. Como fazer grana no YouTube? Como fazer produção de vídeo em massa? Tem Vou fazer centinho curso, hein? mensal. Vou fazer um cursinho aí, mano. Porra. Who do you voodoo, bitch? E esses jogos, eles mostram pra gente que nem tudo tá perdido quando um lançamento dá errado. De 0 a 1 milhão de inscritos. O fracasso inicial não precisa ser o fim de uma história. Ele pode ser só o primeiro capítulo. E aí, com trabalho, com escuta da comunidade, que é muito importante, e vontade de melhorar, é possível virar esse jogo. E aí, no fim das contas, talvez seja justamente isso que torna essas histórias tão inspiradoras. A lembrança de que a redenção é possível. Até mesmo nos videogames. Jogos não devem sair quebrados, a gente tem que comprar um jogo e ele, teoricamente, deve vir já na sua melhor versão pro jogador. Então, eu não tô aqui também passando pano pra jogo que sai todo quebrado. Mas é importante a gente entender que alguns jogos são sim bons. Eles só precisavam de mais tempo de desenvolvimento. E aí, caso eles sejam lançados, às pressas, às vezes dá pra botar fé que eles podem melhorar no futuro. E agora eu quero saber de você, qual jogo faltou nessa lista? Eu tenho certeza que faltou alguma coisa que eu esqueci. É, cara, quando é assim, que eles usam o Mindside, porra, é foda, porque no Mindside não tem conteúdo nenhum ali, né? É um jogo ruim, quebrado, e você vê que não tem nenhum tipo de futuro, diferente do Cyberpunk, que tinha conteúdo, mas era injogável. Mas é foda, né, cara? Tomara que isso pare de acontecer, né, cara? Ou aconteça menos, assim, pra que a gente tenha cada vez mais aí bons jogos.